Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição número 5, de 3 de fevereiro de 1935. Pedro fala sobre o arrependimento. Atos capítulo 2, versos 22 a 24 e 37 ao 42. Varões israelitas, escutai estas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez, no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este, sendo entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E ouvindo eles estas coisas, compungiram-se em seus corações e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence, a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia juntaram-se à igreja quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Texto áureo. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Resumo da lição. Pedro fala do poder e da morte de Jesus, versos 22 e 23. Pedro fala da ressurreição de Cristo, verso 24. Os ouvintes feridos pela pregação de Pedro, verso 37. Pedro mostrando o caminho da salvação, versos 38 ao 40. O batismo e a fundação da igreja primitiva, versos 41 e 42. Pedro podia falar do poder de Jesus porque andou com ele e viu os milagres que ele fez. E por isso também achava que os judeus deviam conhecer o poder do Mestre, pois o que ele fizera não fora feito num lugar oculto. Pedro, sabendo onde estava o tumor na vida dos judeus, meteu a espada bem para dentro do mesmo, quando disse: A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste, e o matastes pelas mãos dos injustos. Verso 23. Deus nos ajude para que, assim também, usemos da espada do Evangelho. O que, porém, era mais duro dos judeus ouvirem, se dizia respeito à ressurreição de Cristo, pois eles não queriam saber desse Jesus de Nazaré. Pedro, porém, compreendeu que a ressurreição de Jesus dos mortos era a coroação da obra consumada na cruz e, portanto, falou com ousadia da ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus são dois principais pontos na doutrina cristã e que devem ser pregados debaixo do poder do Espírito Santo. A pregação de Pedro teve um efeito maravilhoso. Enquanto falava, o povo sentia os aguilhões da palavra e, compungido em seus corações, perguntou: Que faremos, varões irmãos? O tumor de dureza estava operado e o caminho aberto para a salvação daquele povo. Uma senhora veio certa vez, depois de um culto, perguntar ao pregador: O senhor feriu-me tanto hoje com a sua pregação? E o pregador respondeu: Feri somente? Eu queria que a senhora morresse. Sim, é preciso que o velho Adão morra. Pedro não tardou em mostrar o caminho da salvação a estes judeus. A doutrina não era incerta, não, era clara e simples. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eis a mensagem daquele pescador da Galileia. Aqui achamos 3 pontos principais na doutrina da salvação: arrependimento,
batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Cristo ainda não mudou, nem tampouco mudará. Por isso a sua doutrina também não muda. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. A pregação de Pedro foi respeitada, pois os que foram salvos desceram logo à água e foram batizados em número não pequeno, 3.000 almas. O batismo nas águas é o segundo passo no caminho do Senhor. A primitiva igreja foi também, nesse mesmo dia, fundada. Os seus membros eram obedientes, pois perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eis aqui as 4 paredes da igreja primitiva. Os católicos dizem que a igreja mais antiga é a igreja católica. Mas estão completamente errados. A igreja mais antiga e mais perfeita é a igreja pentecostal, pois foi fundada no dia de Pentecostes. Vamos, como Pedro, trabalhar para o bem dela até a morte.